Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Emerson Santiago, mas na verdade não é Emerson Santiago não, né? Não. Então, o quê? Santiago, a história é complicada. Não é Santiago não, né? Não. É Emerson o quê? Emerson Francisco de Jesus. Emerson Francisco de Jesus. Puta que pariu. Na verdade, minha mãe estava com essa cabeça também, com esse Francisco, hein? E eu já sabia seu nome há muito tempo, né? Nossa, Porque o Emerson é nosso amigo aqui há muitos Na anos. verdade, minha mãe também, acho que estudou, trabalhou. Trabalhou comigo, foi minha colega. Ele tem o sobrenome lá da Francisca. Pois é. Aqui, ó, nesse bate-papo aqui, eu, assim, como eu já disse aqui, eu tenho alguns amigos que eu converso sobre política. Infelizmente, as pessoas não conversam muito sobre política. Mas eu gosto e o Emerson é um dos que eu converso sobre política. Mas não é só sobre política, a gente fala sobre futebol, sobre um monte de coisa aí, né? Hoje nós vamos começar a bater um papo aqui. Eu acho que conversa de quê? De futebol? pode ser política, pode ser futebol. É interessante essa parada que você falou aí sobre política, porque o pessoal hoje não debate política mais. Né? O pessoal hoje, qual seria o termo correto para a gente usar? A política hoje, ela virou uma situação quase que uma batalha, não vou dizer uma batalha campal, porque não sai as vias de fato. Mas em algumas situações até sim. Sai, né? Até sim. Então, assim, eu não sei você. Eu, na minha época, eu fui participar de política. Eu tinha 16 anos de idade, numa cidadezinha de interior. Você é de onde, Emerson? Eu sou de Belo Horizonte. Ah, mas você morou um tempo no interior? Eu nasci no Sara Kubitschek e fui para Morada Nova de Minas. Eu tinha 6 meses de vida quando eu fui para Morada Nova de Minas. Eu retornei de Morada Nova de Minas aqui para Betim, bairro Paulo Camilo, em 1992. Mas aí também foram só 2 anos aqui, retornei, voltei, né, fiz esse caminho de volta para Morada Nova de Minas, retornando para ficar em 2003. 2003. Mas essa questão de falar de política é uma coisa... Primeiro que política não é fácil. Não é fácil política, porque você tem um monte de detalhes históricos e ideológicos e tudo que as pessoas... que não é simples para as pessoas entenderem, né? É simples sim, mas as pessoas precisam estudar, precisam ler, precisam discutir, precisam conversar. Por outro lado, tem uma coisa grave, que é o seguinte: não interessa a maioria dos políticos e a maioria da classe dominante, das pessoas que detêm o poder nos países, em todo, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, não interessa a essas pessoas que o povo fala de política. Então é por isso que as pessoas não falam. Porque qual que é a conversa que tem aí? Muitos, que todo político é ladrão, que todo político não vale nada. Por quê? Porque isso interessa a uma classe política específica, a um grupo de políticos que quer fazer, que quer se perpetuar no poder, se manter no poder e, com um detalhe, né? Nunca dão espaço para o povo. O povo tem poucos espaços. Carlão, mas você vai concordar comigo. O povo também precisa se policiar mais nas questões políticas. Porque nós estamos vivendo uma era de pegar tudo pronto. E a fake news hoje, ela te entrega pronto. E o povo não procura saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. O povo não se policia. Eu vou voltar lá em 1990 e lá vai alguma coisa, 94 até o início dos anos 2000. Foi quando eu comecei a gostar de política. E foi quando eu comecei mesmo a participar de reuniões, de encontros, em campanhas eleitorais, apoiar. Aí eu vou com esse vereador, aí eu vou com esse candidato a prefeito. Morada Nova de Minas, hoje é uma cidade mais evoluída, mas na época era uma cidade assim bem pacata. Então você começou lá. Isso. Bem pacata. E aí eu quero usar um exemplo, trazer esse exemplo aqui, o seguinte: até hoje segue essa visão do eleitor da cidade de Morada Nova de Minas. E na década de 90, Morada Nova acho que tinha por volta de 6, 7 mil habitantes no máximo. Muito pequenininho. Hoje já dobrou. Ainda não é grande, mas já dobrou. Sim. Já dobrou. E desde essa época para cá, Morada Nova perpetuou no cenário político 2 partidos. O extinto PMDB, que é MDB, né? Sim. E o PSDB. Só que lá em Morada Nova é o seguinte: lá não existe PMDB e PSDB. Tem nome. É 45 ou 15. Chama de 45? É a galera do 45, que é do PSDB, né? Sim. Ou então a galera do E está 15. assim até hoje? Até hoje é isso.
Então o PSDB ainda é forte lá. É o atual prefeito lá por reeleito na cidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Não adianta você colocar pessoas altamente qualificadas para poder ser o candidato, tanto candidato a prefeito quanto vice naquela cidade, se o cara for o dono da empresa e ele se candidatar no 15 e ele tiver um número X de funcionários que a vida toda foi fiel ao 45, os caras vão votar contra o patrão. É porque, na verdade, isso acontece, Emerson, não é só no interior, não é só no seu interior, não. Isso acontece na maioria das cidades do interior. E tem um detalhe lá na minha cidade, que eu até falei outro dia com o Lorival, que é o seguinte: lá na minha cidade tem 2 nomes, não tem nem partido, é nome. Tem o grupo do Sei lá, São Tomé do Viadinho, né? Lá eu sou em Inhapim, né? Inhapim. Então eu não quis falar, não. Em Inhapim tem um lugarejo lá que chamava São Tomé do Viadinho. São Tomé do Viadinho. Mas eu nem conheço, não. Quem é de lá de São Tomé do Viadinho é a Placidina. Placidina lá hoje ela está Liberdade. na Liberdade. O irmão dela, que na verdade ele é um homem, né? A Placidina é um personagem, que é a Placidina. O ator que faz aquela personagem, eu não esqueci o nome dele. Mas o irmão dele foi vereador em Contagem, ou é ainda vereador em Contagem. Eles são lá de São Tomé do Viadinho. A Placidina, então, o irmão. O fato é o seguinte, que lá no interior, então, lá é Cortaguela e Pica-Pau. São 2 grupos políticos. Um grupo, o Pica-Pau, é ligado ao MDB. São famílias? Não, Grupo de não, famílias, não, é grupo político, não. Não, porque Inhapim é uma cidade muito maior que a sua lá. Inhapim, eu posso estar enganado agora, mas deve ter próximo de 20 mil eleitores, 20 mil eleitores, ou mais, próximo de 30. E é muito grande territorialmente. Então, você tem grupos assim, São Tomé do Viadinho. Morei lá há muitos anos, conheço muitos lugares lá, não conheço todos, São Tomé é um que eu não conheço, e vários outros lá. Mas então lá são 2 grupos, Cortaguela e Pica-Pau. E é sempre ligado, o Emerson, e lá também deve ser a mesma coisa, o pessoal que é do MDB, lá no Inhapim, o Pica-Pau, é ligado ao movimento progressista, lá contra a ditadura. E o outro grupo, no caso lá do interior da minha cidade, Cortaguela, é o pessoal ligado à direita. Então é uma turma meio de esquerda e outra turma um pouco de direita. Assim, tem essa divisão, que deve ser o caso lá de Morada Nova. Os 15 lá deve ser a esquerda e o 45 a direita. Mas eu acho que nem segue muito por isso não. Tá? Será que não? Não. A política lá, e aí eu vou trazer isso eu quero chegar. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero trazer isso para a atualidade nossa, que nós estamos vivendo hoje, assim, a nível nacional. Eu estou usando esse exemplo de uma cidade pequena para poder chegar nesse ponto que nós estamos vivendo hoje da política nacional. O pessoal lá não tem muito isso, aí eu vou dizer até mesmo dos próprios governantes, que é, no caso, prefeito, vereadores, eles não têm muito esse padrão de direita e esquerda, porque a cidade é muito pequena. Eu sei que não, mas eu falo que isso veio historicamente, veio numa construção. Já construiu nas legendas. A Arena e o MDB lá de trás, lá na época da ditadura. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Porque você tem uma cidade, né, como eu citei aqui, Morada Nova, que tem essa paixão aí pelo 45. Quem é 45 não vai votar no 15. E quem é 15 não vai votar no 45. Vira uma torcida, né, de futebol. Virou um padrão torcedor de futebol. Literalmente o Cruzeiro é Atlético, diga-se de passagem. É isso mesmo. E o que está acontecendo no cenário brasileiro hoje, na política? Exatamente isso. Virou praticamente um torcedor. Não interessa se eu não vou usar nomes, não vou dar nomes, nem candidato A, nem candidato B, nem partido A, nem partido B, mas não adianta. O cara pode fazer o que for naquele partido ali, que se o cara defende e acha que é aquilo ali, pedra é pau e pau é pedra. Mas o Cleitinho distorce disso um pouco. Mas é procurando voto, e é caçando ser eleito, Carlão. A gente conhece, a gente está no mundo. Não, eu acho o seguinte, Emerson, eu tenho a opinião seguinte. Eu concordo, de certa forma, com o que você está falando, mas, no entanto, você tem, por exemplo, casos que não é bem assim. O caso do Cleitinho não é bem assim. O Cleitinho fica falando que é bolsonarista, mas vota com Lula nas pautas, em todas as pautas importantes para o povo. E ele, inclusive, tem um problema sério com o bolsonarismo por isso. Ele vive pedindo desculpas, eu estava dizendo isso para o Lorival um dia desse, ele vive pedindo desculpa ao bolsonarismo porque com medo de perder os votos do bolsonarismo.
Mas se a gente puxar essa ideologia do Cleitinho aí, lá no começo de tudo, era assim. Em que sentido você fala? Não era assim. O Cleitinho, ele era um cara, não vou dizer extremo, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas ele era um cara muito direcionado a um lado político. E ele tem mudado isso de lá para cá. Não, eu concordo. Do lado não tem mudado, não. Ele continuou bolsonarista. Não, sim, mas aí ele tem aberto esse leque de falar algumas coisas que, para mim, é falar algumas coisas para conquistar o outro lado. Eu tenho opinião contrária, porque quem tenta fazer isso é o Zema. O Zema tenta ele tenta ser o mais radical possível para conquistar o bolsonarismo de vez. E não está dando certo ainda bem, né? Ele está muito mal nas pesquisas nacionais. Mas ele teve uma cartada aí que pode estar incomodando o pessoal do Flávio, do Enzo Pagueiro, né? Por quê? Essa questão dele bater de frente com o comunista. Isso é algo que os bolsonaristas, né, aí eu não vou dizer os candidatos, mas os bolsonaristas, num pacote geral, nacional, todos eles têm uma grande rejeição na questão das decisões dos ministros, do STF. E ninguém fez isso que o Zema fez. Que foi dar a cara e falar aquilo que ele acha que deve ser falado. Se está certo ou está errado, aí não cabe a mim. Então, assim, de certa forma, ele incomodou o próprio lado do próprio. Mas é isso que eu estou dizendo. Ele tenta conquistar o bolsonarismo, a turma, o povo, o público bolsonarista. O Cleitinho, ele fica lutando para não perder. Por quê? Porque aí eu tendo a entender, eu tendo a compreender o seguinte, que o Cleitinho não consegue deixar de votar contra o fim da escala 6x1. Que o Cleitinho não consegue deixar de votar a favor do Vale Gás, né, desse gás aí que o Lula, desse projeto de gás que o Lula criou. Ao contrário do Nicolas Ferreira, que faz questão de fazer tudo que for bom, mesmo que for bom para o povo, ele faz questão de fazer tudo contra, para não votar a favor com o governo. E aí eu vou te fazer essa pergunta, o porquê? Porque qual a sua visão? Porque na verdade é o seguinte, a disputa, olha só, eles encontraram uma forma de fazer a disputa com o Lula, com a esquerda, porque se você pegar 2018, antes de 2018, a partir de 2015, final de 2015, o Brasil viveu um momento em que um grupo, né, dominante no Brasil pensou assim, o PT e o Lula não vai sair do poder mais. A Dilma ganhou o segundo mandato, o Lula vai vir no quarto e depois se reelege em 2018, reelege em 2022, e depois coloca o Haddad, depois coloca não sei quem, e não vai sair. E aí o que eles fizeram? Eles foram construindo toda uma história, junto com o Sérgio Moro, junto com o Dallagnol, junto com a mídia, junto com a Rede Globo, que eu não consigo entender como que os bolsonaristas ainda falam que a Globo está do lado do Lula e sempre esteve. A Globo foi a principal responsável pelo Lula ter sido preso, a Dilma ter sido caçada, o Lula ter sido preso e o Bolsonaro ganhar a eleição. Tudo bem, eles não fizeram isso para o Bolsonaro ganhar a eleição, não era para o Bolsonaro ganhar. Eu sei que não era, mas era para tirar o PT e o Lula do poder. Né? E aí o bolsonarismo entrou nessa... Porque é como se abrisse uma porta do inferno, os capetas saíram tudo, e mais ou menos isso que aconteceu, entendeu? E aí o que acontece? E ele sabe, o Nicolas Ferreira, por exemplo, ele sabe que ele só consegue disputar naquele campo, fazendo aquelas discussões que não são discussões políticas, na verdade. O que esse cara faz de política? O que o Nicolas Ferreira tem de bom para a política, para as pessoas, para o trabalhador, para mim, para você, para o trabalhador que pega o ônibus aqui e vai para Belo Horizonte, que pega o ônibus e vai para trabalhar, que pega o ônibus que vai para a fita. O que ele tem? Nada. Ele só conversa fiado e fala, e tem pautas de costumes que não resolvem o problema. E mentira, né? É um fake news atrás da outra, e ele consegue falar com muita gente. Então, ele é um cara perigoso. O Nicolas é um cara perigoso. Né? Já o Cleitinho, eu não tenho essa mesma opinião, porque o Cleitinho, o fato do cara... o bolsonarismo me fez mudar um monte de coisa na minha vida. Porque eu tinha gente, cara, que eu achava assim, que era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade, cara, várias, eu não vou falar o nome aqui agora, porque eu não justifico. Eu tô falando gente aqui do bairro.
Gente aqui do bairro, gente da Pessoas cidade, próximas. conhecido. Pessoas Que eu próximas. tinha muita dificuldade, mas na hora que eu vi Bolsonaro de um lado, o Lula do outro, ou mesmo que não seja o Lula, a esquerda, que não foi o Lula em determinado momento, né? Quando eu vi o bolsonarismo e contra o bolsonarismo, eu mudei a minha opinião a respeito de muitas pessoas. Eu falei, não, a gente tem que olhar o lado das pessoas, o jeito que as pessoas fazem as coisas, porque pensa, essa pessoa fez uma escolha que eu avalio correta, que eu avalio que é muito positiva, que pensa no povo, no geral, que pensa nas pessoas, não é? Então, todo defeito todo mundo tem, eu mudei. Depois, em off, eu posso citar para você pelo menos 3 pessoas nesse sentido. Né? Mas quando você me traz esse relato, Idêntico. você concorda comigo que nós estamos, então, vivendo esse momento de praticamente um grupo de torcedores políticos, para não dizer que é um grupo de torcedores de futebol, porque não é futebol, é política, mas nós temos um grupo encabeçado hoje no Brasil a todo custo, que eu não gosto de usar esse termo, eu não sei porque, isso me incomoda demais, mas eu vou usar porque quem vai assistir ouve o tempo inteiro, que é o lado, a direita e a esquerda. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é o que é usado. Então, assim, nós temos um grupo de esquerdistas, né, de pessoas da esquerda, que defende a esquerda como se estivesse defendendo o time do coração, e nós temos um grupo da direita que também defende a direita como se estivesse defendendo o clube do coração. Volto lá atrás na questão do 15 e do 45. Não, isso não tem como fugir muito, Emerson, porque na verdade acaba sendo. Mas você sabe qual que é o problema disso tudo? Porque lá, quando começamos, eu, um adolescente, você também. Aquilo era quase que uma disputa mesmo de um campeonato. Porém, dentro da política, mas era uma coisa saudável. Hoje é difícil você discutir política com o vizinho seu. Você discutir assim, debater política com o vizinho seu. Porque se o cara, se você não for um apoiador do candidato do cara, ele não te tem como adversário. Hoje o Brasil está te olhando, a maioria das pessoas, infelizmente, te olha como um inimigo. A intolerância tem crescido no campo político, em outros campos também. E isso me preocupa muito, porque onde que nós vamos terminar com isso? De que forma que isso vai acabar? Eu tenho tentado, Emerson, eu tenho alguns amigos bolsonaristas, sabe? Não são fáceis de conversar, não, e eu talvez vai ouvir aqui eu falar eu tenho pelo menos uma meia dúzia. E eu tento conversar com eles na medida do possível, porque são pessoas que eu gosto, sabe? Agora, eu te confesso, tem algumas pessoas que não dá realmente para conversar, eu não converso, eu não chamo que pro debate, porque não vai adiantar, eu não vou mudar a cabeça dele, ele não vai mudar a minha. Mas eu não falo de política, se for falar, não dá. Sim. Outro dia eu parei com um ali no estacionamento do supermercado BH, e aí eu comecei a conversar com ele, é difícil conversar com alguém, Emerson, que parte de uma premissa que não é verdadeira. Você, por exemplo, nós entramos numa conversa, falava de política, falava de muitas coisas, mas uma delas é a seguinte: ele, que não tem necessariamente a ver com política, ele teve a coragem de me dizer que hoje as pessoas vivem pouco, morrem muito cedo, que antigamente as pessoas viviam muito. Então, uma pessoa que parte de um princípio desse, que tem isso como premissa, como certo, do ponto de vista histórico, não dá para mexer. As pessoas viviam, era 30 anos, 40 anos. Hoje, por exemplo, eu tenho 51, eu sou jovem. Você tem 40 e poucos, também é jovem. Se a gente fizer uma pesquisa e hoje buscar, isso aí são estudos, né, mundial, que tem que comprovar. A partir dos a expectativa de vida, e aí não é do brasileiro, é mundial. A expectativa de vida tem aumentado. Ele fala que antigamente, séculos atrás, que as pessoas viviam 800 anos, 1000 anos. aí eu fui desprezar aqui, deixa eu falar uma coisa. Nessa época, falava ano, mas não é a mesma coisa do ano. O ano foi criado, essa ideia de ano com 365 dias, foi criado muito tempo depois disso aí que você viu escrito na Bíblia e tal. Esse ano que está escrito na Bíblia não equivale ao mesmo ano que tem hoje, não. Isso é diferente, isso não é a mesma coisa. Mas aí, como é que você conversa? E aí, como é que você conversa com uma pessoa que tem esse grau de entendimento? É difícil, você tem que conversar sobre outras coisas. Como é meu amigo, é gente que eu gosto, eu busco conversar sobre outras coisas, entendeu? Você não vai conseguir mudar o pensamento. Não tem muito jeito. Né? Para ele aquilo ali é verdadeiro, né? E hoje a gente vê um monte de entrevistas aí. O pai chegou ali.
Amore, Você tá no mesmo jeito, velho. rapaz, eu tô tentando, viu? Você tá bom, né, pai? Você vai no Carlão também, né? Rapaz, o Carlão nasceu depois dele. Ah, não, aí não, né? Foi. Foi não, foi não. Eu sou mais velho do Tiquinho, mas ele é quase a minha idade. Eu tô com 51, ele tá com 50. É, porque eu rodei muito tempo no minério. Você tem 51? Eu tenho Carlão 51. tem. Pois é, ele tem 50. Eu, 51. eu tenho 28, mas é porque eu rodei muito tempo no minério, por isso que eu tô com essa latinha ruim, assim. O pai, nós estamos gravando, mas pode ficar aí. Quer sentar aí? Quer pôr a cadeira em mim? Tá gravando aí? Tá gravando, mas se eu sair, eu ir junto. Eu não vou cortar também, não. Vai ficar aí. Deixa meu amor aí. Meu amor é das antigas, ele é nosso. Então pode ficar aí, fica à vontade, viu? Tô com mais. Betim. Pois é, cara. Betim é um negócio. E aí eu quero te chamar você para um debate aqui agora interessante sobre a cidade de Betim. Nós estamos aí num ano eleitoral. Acho que já 2 mandatos, ou talvez até mais. Nós não temos um representante a nível estadual, federal, nem se diga, né? A nível estadual em Betim. Nós tivemos uma época que a gente tinha 5 deputados, né, cara? Mas nós já estamos aí há um bom tempo. Bom tempo. E qual a expectativa hoje da gente ter? Não, eu acho que a gente vai eleger dessa vez, deputado Betim. Então nós dois já começamos um debate legal aqui, porque eu continuo acreditando que Betim vai continuar sem essa figura. Essa possibilidade é grande mesmo. A não ser, e aí eu chamo a atenção de quem está acompanhando, caso Vitório Medioli seja um candidato a deputado estadual, mas já havia aí algumas informações aí que ele possa ser o candidato a governador do estado pelo PL, tá? Então, eu não acredito em nenhuma das duas hipóteses. Para mim, o Vitório Medioli não vai ser candidato, mas é opinião minha. Sim. Para mim, ele não vai ser candidato a deputado estadual e nem vai ser candidato a governador. Eu acho que ele tem uma possibilidade de ser candidato a vice-governador? Pode ser que sim. No entanto, tirando o Cleitinho da rodada aí, se o Cleitinho saísse de alguma forma, ele vira um grande nome, um grande candidato. Mas Cleitinho e Vitória encabeçados na mesma chave. Aí não. O Cleitinho como candidato a governador e o Vitória como vice, por exemplo, Ou o contrário eu não sei se dá a mesma liga. Mas o Cleitinho de governador e o Vitória de vice é uma chapa, no meu ponto de vista, quase imbatível. Então, assim, eu tenho acompanhado aí os bastidores, a não ser nessa possibilidade que você acredita que não vai acontecer, se nós não tivermos um nome de peso do tamanho do Vitória, infelizmente, me desculpe os candidatos, aí os aqueles que são pré-candidatos na cidade de Betim, vão desculpar. Mas nós não temos, nesse momento, né, porque isso não foi trabalhado, isso não foi construído para chegar aqui hoje e eleger um candidato a deputado estadual e um deputado federal. Infelizmente, nós não temos essa pessoa. Vamos listar os candidatos. Para mim, muita gente que está aparecendo aí é para fazer um nome para daqui 2 anos para a cidade. Não sei. Vamos listar aqui. Vamos lá. Tem o Tiago Santana, estadual. Tiago Santana, estadual. A Maria do Carmo, estadual. O Vinícius, estadual. Tem o Cabo Gregório, estadual. Certo? Certo. Mas tem o Betinense, o Pedro Betinense, estadual. Então aqui estão 5 estaduais, eu não sei se tem mais. Talvez a gente tenha. Tem mais? Não sei, possa ser. Eu não lembro não, pode ser que tenha, deve ter. Mas aí é candidato. Se a gente tiver esquecido o nome dele. Aí para federal tem o Léo Contador. A Cleusa. Cleusa Lara. Antônio Carlos fala que é candidato. Já falou, é meu irmão, né? Fala que é candidato federal. Então, beleza. Então, tem mais? Não lembro. Pode ser que tenha Pode também. ser que sim, mas... De todo jeito, na minha opinião aqui, ó, eu disse isso pro Lorival. Nós esquecemos aí de colocar, já falamos sobre ele, né? É um incógnito, a gente não sabe. Vitória. O Vitória. Eu não acho que ele é candidato não, mas vamos colocar ele aqui. Coloca como Vitória, estadual. Isso. Beleza. Ó, minha opinião, o Sapão desistiu mesmo? Desistiu. Não sei, desistiu? Não sei. Também. Mas vamos lá. Ó, dos candidatos aqui, tirando o Vitória, que eu acho que ele não vai ser, mas aí realmente ele teria chance mesmo. O Pedro Betinense não dá para saber, porque o Pedro Betinense, de certa forma, ele saiu um pouco da mídia. Esse é um motivo. O outro, a última vez que eu falei com ele, eu não tenho amizade com ele, mas que encontro com ele, converso, ele disse para mim que ia sair do partido que ele estava no Missão, naquele partido do MDL. Eu não sei se ele saiu, não sei que partido que está, não sei que pé que está essa questão. Então, ele também é uma incógnita, não dá para saber. O Cabo Gregório, eu não consigo avaliar também.
né? Eu sei que ele é um candidato policial, tem um pai que é vereador e tudo. Não vejo grande movimentação dele. O Vinícius já é um cara com um nome maior. O Vinícius foi candidato a prefeito, já foi vereador, já foi vice-prefeito, mas o Vinícius tem uma situação que é a seguinte: ele teve uma boa votação para prefeito. Isso é a minha opinião, depois eu quero a sua. Ele teve uma boa votação para prefeito, mais de 80 mil votos. Mas esses votos que ele teve para prefeito não são os votos dele. É o voto do PT, é o voto de quem não queria o Heron, é o voto de gente, de várias pessoas do centro da cidade, da periferia, mas que não queria. E aí já tem um nome para dividir esses votos com ele, que seria o nome da Maria do Carmo, naquela ocasião. No mínimo, prefeito, né? Porque ainda tem o Thiago ainda. Porque naquela ocasião de prefeito, muitos desses votos que ele teve foi da Maria do Carmo. Justamente. Aí sobraram quem? Para gente falar quem? O Thiago e a Maria do Carmo. Eu acho que esses dois nomes têm chance de eleição. E vou te falar por qual motivo. Primeiro, é que, segundo informações, eles podem ser eleitos com em torno de entre 40 e 50 mil votos. Qualquer um dos dois, porque estão da mesma federação. A Maria do Carmo é do PT e o Thiago do PCdoB. Os dois, mas aí disputam juntos. Mas aí não daria para fazer os dois. Porque a federação ela vai puxar um. Não. Você vem buscando para baixo. Sim, mas... Se vamos chutar que a Maria do Carmo tem 45 mil votos, o Thiago 44, e a legenda foi até 43, os dois estão eleitos. Eu concordo contigo, mas se a gente... Então deixa eu continuar, vou continuar, vou falar de todo, depois você pode falar. Então eu acho que esses dois aqui têm alguma chance. Por quê? Porque 45 mil votos, tanto para a Maria do Carmo quanto para o Thiago, não é tão difícil, e eu vou explicar por qual motivo daqui a pouco, assim que você também participar. Aí nós vamos para a federal. Eu vou começar com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos é um candidato, se for mesmo um candidato, se consolidar a candidatura, não é um candidato para ganhar a eleição, na minha opinião. Né? Ele foi candidato a vereador, faz uma campanha, já fez campanhas gigantescas na cidade, mas não faz mais, então, se não estiver disposto a fazer, não tem jeito. Aí sobrou a Cleusa e o Léo Contador. A Cleusa, pelo que eu consigo perceber na cidade, a Cleusa não é a candidata do governo, não é do Vitória, não é do governo. E isso, o Léo? Ela perde força. O Léo é esse candidato, só que o Léo teria que disputar também com a Cleusa. Né? Porque a Cleusa vai ser candidata, pelo menos é o que está colocado até agora. Então, na verdade é o seguinte, se tem alguma chance de eleger federal, seria o Léo. Mas essa questão da Cleusa apresenta uma dificuldade para ele. Porque vai dividir esses votos. De todo jeito, a gente tem uma chance, então, de eleger, na minha opinião, 1 ou 2 ou até 3 candidatos. Vai que o Léo, a Maria do Carmo, o Thiago, ou então um dos dois aqui, estadual. Pode ser que consiga ganhar. Ainda tem uma outra situação que parece que tem candidatos aí que tem domicílio eleitoral em Betim, igual já teve o caso daquele Lucas Gonzalez, que foi candidato, foi eleito por Betim, né, com domicílio eleitoral em Betim, mas não era de Betim, como morou aqui e tal. Então você tem esses casos. Eu acho que dessa vez nós vamos eleger pelo menos 1 ou 2 deputados. E isso é bom para a cidade, independente de quem quer que seja aqui. E aí você deixou de fora aí o nome do principal, ou melhor, o principal nome que poderia ser o cara que incomodava essa turma toda aí no âmbito do campo do estadual, que seria o Vitória. Não, o Vitória eu acho que ele não vai ser candidato. Se ele for, ele vai ganhar. Então a visão que a gente tem aqui, ela é um pouco parecida. Vamos lá. Para mim, opinião, o Vitória seria o único que sairia eleito aqui na cidade de Betim como deputado. E aí eu vou até mais além, tá? Poderia ser federal. Porque é um cara que tem um campo muito aberto no mundo político. Sim. E ele não se fecha somente em Betim. O campo dele não é somente em Betim. Ele é um campo extenso no interior de Minas Gerais, por exemplo. Né? A gente sabe, conhece a história dele. Voltando aqui para Betim, Thiago Santana, eu acho que não. A questão da legenda eu entendo muito, né? Te entendo demais essa questão da legenda com Maria do Carmo e Thiago, mas se a gente pegar o histórico das últimas 3 eleições para deputado, nós não tivemos 45 mil votos, se eu não me engano. Não teve. Nós estou dizendo o seguinte... Nós não tivemos um candidato com essa votação. Mas eles precisam ter só... Para mim, a Maria do Carmo e o Thiago, talvez a Cleusa, eu não sei como é que vai ser a situação dela, porque o PL pode deslanchar com esse menino aí, com esse Nicolas, e fazer uma votação baixa também. Né? Então a gente não sabe. Mas aqui, o Thiago e a Maria do Carmo, como está na federação, se a federação mesmo fizer, por exemplo, eleitos com 45 mil votos,
Eles não precisam de ter. Se eles tiverem 20 mil votos em Betim, a chance deles aumenta muito. E 20 Mas não é aí, difícil mas, de ter, aí, não. mas aí nós temos outros nomes, né, cara? Que vai ficar na mesma situação deles, né? A gente não sabe quem são esses outros Não, mas nomes. eu digo assim, se eles fizerem 20 mil Não, votos em Betim, não é difícil para sim, não. sim, mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, nós vamos ter outros nomes dentro dessa federação do Estado. Ah, sim, Entendeu? claro. Que pode vir, né? Pode. Por exemplo, saíram aí com 30 mil votos, mas nós tivemos um cara ali em Divinópolis nessa federação que teve 30 mil. Sim, não, Entendeu? concordo. Então, assim, claro. eu acho muito difícil, infelizmente, a cidade de Betim não. E aí, o político, meu amigo, o culpado é você, né? Você não trabalhou para isso. Então, assim, nós temos Você acha que o cara não quer? Os caras querem. Quem não não é quer? fácil, todos querem. Todos querem. Mas porque não é fácil. Mas você tem que preparar o terreno. É igual no PTB. Nós estamos aqui no PTB. 300 candidatos a vereador. Quantos vereadores nós temos eleito nas últimas 2 eleições? Nenhuma. Nenhuma. 2 não, 3. Nas últimas Em 3. 2016 não elegeu, em 2020 não elegeu, em 2024 não elegeu e tem mais. Se continuar do jeitinho que Não está, vai em eleger. 2028 não elege de novo. E é a mesma situação dos candidatos a deputado na cidade de Betim, que eu entendo que seja muito parecida com essa questão de vereadores aqui na cidade de Betim. Eu queria até fazer um convite, dar uma opinião pro meu amigo Carlão aqui, sugerir que talvez esses nomes pudessem aparecer aqui nesse canal Eu vou chamar. para debater, para falar No dos seus caso, eu já projetos. chamei, sabe? Porque ele veio aqui hoje, ele é meu irmão mesmo, eu já chamei ele, mas não falou que vai vir, não, vamos ver. Entendeu? Eu acho que é usar o espaço para mostrar a proposta, para mostrar os trabalhos, porque de repente eu estou aqui apontando o dedo e falando assim, o cara não preparou o terreno, mas de repente ele preparou. Sim. De repente ele está fazendo alguma Está coisa. na hora dele falar. Está na hora dele mostrar, por exemplo, nós temos aí o Cabo Gregório, né? É um cara que tem despontado aí como um nome, uma revelação, talvez, para a política, mas que eu não vejo como um candidato eleito, tem um projeto bacana na cidade, mas ele precisa se apresentar. Sim. Ele precisa se apresentar. Da mesma forma, nós temos quem aí que também quer a primeira vez que precisa se apresentar? Ninguém, né? Pedro Betinhas. Já é um cara conhecido pela rede social. O Pedro é uma subida da rede social. Eu não sei se é uma estratégia, né? Já é um cara conhecidíssimo na cidade, mas está na hora dessa turma chegar também e falar assim, olha, o cara lá falou que eu não preparei o terreno. Aqui, ó, fiz isso. Agora, na minha modesta opinião, se o Vitória não for esse candidato a deputado da cidade de Betim, nós vamos fechar o ciclo elegendo um candidato de fora, porque você pode ter certeza. O povo... Vai vir apresentador de televisão. O cara mais votado aqui, Betim, eu sou capaz de apostar para você, vai ser o Nicolas Ferreira. Outra vez, né? Da outra vez foi. Infelizmente. Na passada foi assim, né? Eu não tenho dúvida. Entendeu? Então vai vir aqui e vai buscar votos. E aí também tem que chamar a atenção para a população de Betim, né? Não dá para cobrar quando a gente não tem. E o cara que vai votar no Nicolas Ferreira é o mesmo que está sendo beneficiado pelo Vale Gás, que o Nicolas Ferreira é contra. E aí é o seguinte, como que eu vou cobrar de alguém que eu não coloquei lá? Sim. Como que a cidade de Betim vai buscar recursos para Betim se não tem ninguém em Betim? Sim. Né? Então a população também tem que se atentar. Isso é por isso que eu falo, né? A política, às vezes, ela entra num campo de disputa, mas não entra num campo de debate. Né? Ela entra numa discussão de que o meu é melhor do que o seu, mas não entra no âmbito de debater ideias de o que seria bom para a nossa cidade, o que seria bom para a nossa região. A própria regional PTB hoje fala por isso. Nós não temos um candidato a vereador aqui. Aí você vai me falar assim, eu estou precisando resolver um problema ali na Rio Madeira, comerciante. Aí eu preciso resolver um problema na porta da minha loja, eu preciso de um vereador. Você vai procurar quem aqui no PTB? E aí eu te falo, eu sou vereador, eu sou vereador lá no Alterosa. Eu sou vereador lá no Vianópolis. Eu vou atender minha região lá primeiro ou vou atender a região daqui primeiro? Isso não tem que ver. Se o povo daqui não criar juízo, nós vamos ficar de novo sem vereador e é grave isso, né? Grave, né? Isso é muito ruim. Na eleição de 2016, eu não lembro de cabeça, mas na eleição de 2020, os principais candidatos a vereador aqui da região do PTB teve em torno de 1.000 e poucos votos. 1.100, 1.000, 1.980 e tal. Dessa vez aumentou um pouquinho, porque diminuiu um pouco o número de candidatos e aumentou. Então eles ficaram na casa de 1.500, 1.600, 1.400, 1.700. Foi isso, passou longe de ser eleito. Né? Talvez tenha um só, o Flávio, parece que passou perto de ser eleito, mesmo com uma votação pequena, porque o partido dele fez com menos voto.
mas mesmo assim ele é terceiro suplente, não tem chance de entrar, eu acho que ele é terceiro. É o segundo ou terceiro suplente. Então, não é simples. O PTB corre de novo de ficar sem vereador, e é grave ficar sem vereador. Você sabe que é, a gente sabe que é. Saindo do momento agora, dessa eleição tá se aproximando, para daqui 2 anos, quais os nomes fortes teríamos aqui hoje na região? Não, eu acho que os candidatos a vereador da região do PTB são os mesmos que já foram. Tá, mas o nome, Você tem aí, o ó. nome forte. Você tem, não sei. Não, forte. aquele nome Não, que você quem fala assim, desponta, não. esse aqui vai brigar para Quem ganhar. desponta eu não vejo Esse aqui nenhum vai hoje. brigar lá em Quem cima. desponta eu não vejo nenhum. Vai Mas eu acho que vai ter o candidato é o pastor Flávio do Piauí, o William Batatinha, o João do Gás, o Roberto Martins, a Ciência do Pinduca. 6 candidatos aqui da região que têm uma boa votação. Todos eles têm uma boa votação. Todos esses 6. Já tiveram boas votações e podem repetir. Pois é. Agora, só que com 6 candidatos, uma boa votação aqui na região, a gente não consegue eleger não. Porque aqui já elegeu alguns candidatos a vereadores. Mas vou lembrar da minha época. O Pinduca foi eleito primeiro, lá na década de 90, sozinho. Depois o Licínio foi eleito na década de 90 ainda, disputando com o Pinduca, mas ele ficou pouco tempo, porque ele foi suplente, ele ficou só uns 6 meses vereador e depois ele voltou, ele saiu, mas ele ficou de primeiro suplente e entrou 6 meses. Então a gente teve o segundo vereador, mais antigamente teve vereador, mas eu estou falando da década de 90 para cá. Depois teve o Hernani da Regional, o Léo do Pinduca, o Hernani da Regional, o Antônio Carlos e a Ciência do Pinduca, o Antônio Carlos de novo, e aí acabou. Acabou, não teve mais. Mas nessas épocas não tinha uma disputa assim, não, aberta, não. Por exemplo, quando o Antônio Carlos... O modelo também era diferente. Quando o Antônio Carlos foi eleito pela primeira vez, ele disputou foi com o grupo do Pinduca. Era de um lado o Antônio Carlos, do outro lado a gente, né, que a gente estava junto, do outro lado o grupo do Pinduca. As pessoas tinham... Isso é uma coisa que é diferente aqui na região do PTB, né? Que destoa, inclusive, hoje está destoando de outras épocas. Não tem mais essa disputa entre dois. A disputa fica entre 6, 7, 8. Aí é muito difícil de eleger. Quantos militantes tem na regional PTB? Eu não sei, na época que eu estava na regional, era 50 mil moradores, né? Em torno de 50 mil. Não dá 65 mil eleitores, não? Não dá, não. Dá? Não, eleitores não está longe disso. Moradores que eram 50 mil. Não, nós não temos 65 mil eleitores. Não. Eu imaginei que tivesse. Tem não. Tem nem morador. Aí eu fiz uma continha bem ignorante aqui, que se a gente tivesse aí, se a gente saísse aqui hoje na regional PTB com 65 mil votos, 6 candidatos que o Carlão colocou aí, 10 mil votos para cada um, 10.833 votos para cada. Né? Então, assim, por que uma regional desse tamanho não consegue fazer um vereador? Onde que está o erro? Onde que está o problema? Onde que está o problema que a gente não consegue ter um candidato a vereador? Porque tem muita gente disputando. Tem muita gente disputando. Mas tem uma saída para isso. Saída eu não vou falar. Mas aí, vamos lá. E eu não estou falando de... eu não estou falando de uma saída para um outro candidato, não é disso que eu estou falando, não. Para esses 6 que estão aí, tem uma saída. Tem. Fazer um grupão e um apoiar o outro, porque senão vão ficar tomando. Isso não resolve, não. Não? Não. Isso não resolve, não, porque não consegue. Vão tomar voto. E aí tem um detalhe, né, gente? Ninguém abre mão. Não, tem a turma que vem lá de fora buscar os votos aqui. Nós acabamos de falar para o deputado aqui na cidade de Betinho que vai acontecer, né? A possibilidade de acontecer, a gente não sabe se vai mesmo acontecer, mas para vereador não muda muita coisa. É a mesma coisa. A regional PTB elegeu o vereador de fora. Elegeu de fora. Regional PTB. E aí eles não vêm nem aqui. Elegeu o vereador de fora. E aí eu volto a repetir aquela ignorância toda minha. Vai cobrar de quem? Se você não elegeu ninguém. Não, e não vem, eles não visitam. Não vai. O cara visita, não vai. raramente visita e tal, não tem. Não vai. Eu costumo dizer que às vezes é melhor você ter alguém na sua região para você conversar, cobrar, pedir, buscar, do que você querer entrar nesse jogo sem ter condições de entrar. Uma coisa eu vou fazer. Eu vou chamar para conversar comigo aqui nessa mesa essa turma aqui do PTB. Ou de fora também. Mas a turma do PTB. Eu vou chamar o Roberto Martins, vou chamar o Flávio Piauí, vou chamar o pastor Flávio, vou chamar o William, Abrir o espaço João para Gás, o quem Ciência do quiser. Pinduca e outros que quiserem. Sabe?
porque é um espaço para a gente discutir, para a gente falar, para a pessoa poder dar a opinião dele, das pessoas verem. Eu sei que não vai ter muita gente que vai assistir, né? Eu sei que não é. Até porque essa conversa política é uma conversa que não interessa muita gente. Inclusive, nós temos que falar de futebol um pouquinho, senão depois o povo não assiste, não. Falar do Hulk, eu quero Galo. aproveitar para machucar alguns candidatos, então. Eu não sei se o professor Carlão vai editar isso aqui. Tô querendo não, tô Se querendo vai deixar ser aqui. editado, não sei. Mas se for pro ar, eu falo com muita tranquilidade e eu estou chamando a sua atenção para o seu crescimento, é para a sua melhoria. Pro candidato? Para o candidato. Porque nós temos um problema gravíssimo na política de Betim. Gravíssimo. E aí quem vive a política sabe disso. 90% dos candidatos de Betim não tem condições de fazer um santinho para ser candidato. E aí ele sai candidato com figurinha colada com o partido do candidato do prefeito. Por quê? O partido dá bandeira, dá carro de som, dá adesivo, dá toda a estrutura para o cara. E o cara acha que o candidato a prefeito está carregando. Ele não está. Ele apenas quer você para fazer campanha colar com ele para ganhar voto para ele. Se você ganhar ou perder, meu amigo, ó, sua candidatura já começou morta ali. Então, quem não tem condições de fazer bandeira, quem não tem condições de colocar um bloco na rua, não vai. Procura alguém, vai apoiar alguém que você possa ser essa liderança na sua regional, no seu bairro, como gosta o Alex, meu amigo, de dizer. Vai apoiar alguém da sua quebrada, para depois você chegar lá e falar assim, ô tia, você está precisando de quê aí? Vamos lá no meu candidato lá que nós elegemos, que eu vou pedir para ele. Normalmente, quando você constrói uma relação bacana, você tem diálogo com o Você tem porta aberta com o cara. Então, assim, às vezes a maioria é como você disse, o cara não quer abrir mão. Ah, eu quero ser. É aquele sonho que no final se torna frustração. E tem gente aí, não vou citar não, o cara entra em depressão, pô. Porque o cara vai achando que ele vai ganhar. Aí não é fácil, não. Ele vai achando que ele vai ganhar. É mentira o que eu disse aqui? Não, eu acho que é isso mesmo. Que o candidato não é fácil, não. sai porque Gente, nós tivemos a última eleição em Betim, uma negociação, quantos partidos? 19 partidos? Ah, não sei, então é mais de 20. Não, eu vou usar um exemplo aqui, tá, gente? Eu não sei números. Um candidato a prefeito tinha uma coligação de 19 partidos. Ou seja, automaticamente, todos os vereadores daqueles partidos foram pedir voto para o candidato a prefeito, porque ali tinha bala na agulha para poder bancar a candidatura do vereador. Mas esquece que ele estava preocupado com você ser eleito. Não preocupa com isso não. Não pensa isso não. Esquece. Eu queria você pedindo voto para ele. E é assim que funciona. Não é imoral, não é ilegal, mas é um jogo. E esse jogo, se você não souber jogar, meu amigo, você já entra perdido. Mas as pessoas não se preparam, não é fácil, né, Anderson? Mas não é fácil a disputa eleitoral, não. Não é. Não é fácil. Não é. E a pessoa, e vereador, então, são pessoas que estão no dia a dia fazendo o serviço dele, fazendo as coisas dele, cuidando da família dele, e ele não tem tempo, às vezes, para se preparar, infelizmente. Agora, eu vou chamá-los aqui todos, do PTB, e até de fora também, para nós bater um Eu papo. acho que é legal, acho que é legal. A gente bater um Acho que é papo, bacana ouvir as pessoas, né? A gente, às vezes, julga também, não estou dizendo que é o nosso caso aqui, mas eu até digo, eu mesmo, às vezes, né, julgo as pessoas até sem ouvi-las, né? E é importante ouvir a mensagem que essa pessoa tem. Às vezes a gente fala uma coisa que a pessoa vem aqui vai contrapor aqui tudo que você falou. E é democrático, isso faz parte. E deve ser assim, precisa ser assim, porque senão vai valer só aquilo que eu penso. Né? E não pode ser dessa forma. Pode. A outra pessoa que eu vou chamar é o Jânio, o amigo Jânio. O Jânio é bacana. O Jânio é bacana. O Jânio é uma figura aqui da Regional PTB. E futebol, Edson? O que nós vamos fazer? Seu portal, fala do portal aí. O portal foi um sonho meio maluco, né? De quem gosta de futebol, de quem não deu conta de jogar a bola, precisava arrumar um jeito de estar no meio. O portal é esse esporte? Portal do Esporte. Portal do Esporte. Emerson Santiago, né? Emerson Santiago. Um jeito maluco, um meio que a gente encontrou, meio estranho, de poder fazer parte do futebol. De que forma? Você não joga bola, você não quer ficar só ali na arquibancada, você quer participar de alguma forma, inventando essa brincadeira de portal do esporte. E tá indo bem. No Instagram, né? Instagram. Poderia estar melhor, né? Mas aí entra uma série de coisas, né? É tempo, é grana que precisa de investimento. Rádio você não está fazendo.
Não, rádio já tem um tempo, vai fazer já 3 anos que eu saí lá da rede Transamérica, né? Eu tive na Transamérica, depois uma passagem boa lá pela Rádio da Massa, que uma grande rádio que tinha na capital mineira até hoje, eu fico tentando entender. Por que acabou a Rádio da Massa? Exatamente, eu fico tentando entender até hoje o porquê que acabaram com um projeto tão grande daquilo. Não dava resultado, porque quando dá A resultado não audiência acaba, não. tinha muita Não dava audiência, muita Eu audiência. também acho que tinha. Eu fui para a Rádio da Massa trabalhar como plantonista. E de plantonista eu virei âncora nas jornadas esportivas dos Jogos do Atlético. E assim, a torcida do Atlético, ela era ouvinte fiel à Rádio da Massa. Né? Também acho que... Era um programa de 7 horas da manhã, no qual eu participava 2 vezes, né, 7 da manhã e 10 para 8, com o Rodrigo Trindade, que era o âncora. O Rodrigo aqui de Betim também? Isso. Olha só, o Rodrigo é lá do Citrolândia. Citrolândia, filho do GT. GT. Isso, Geraldo Trindade. Eu participava com ele chamava Primeiro Lance, o nome do programa. Eu entrava com as primeiras informações do Atlético no dia, fazia as primeiras informações, né, às 7 e depois às 10 para 8, quando estava encerrando a programação. Meio-dia tinha a galera Fala Galo, o pessoal do Fala Galo. E no meio do dia ele era música e tal, normal? Isso, programação artística, normal. Sim. Às 5 da tarde tinha o Bate-Papo do Atlético, né, que era o programa de resenha do Galo, e 8 da noite o Júlio Lazzarotti chegava. E por falar em Atlético, o Atlético tá meio estranho, não tá? O Atlético tem alguns probleminhas para resolver, né? Eu não sei se... O problema financeiro eu nem falo mais, porque como virou empresa, é o dono da empresa que tem que resolver para lá, né? Mas nós tivemos aí um resultado muito ruim nessa questão de administração. Né? A gente vê resultado toda e qualquer empresa mal administrada, ela não vai dar certo. Mas os meninos, eles não têm história de administrar mal as empresas não deles. Tem, mas porque eles são... Okay. Eu não sei nem qual que é ali na listagem lá de riqueza, não, mas são os mais ricos do Brasil. Então entra os mais ricos do Brasil. Mas você acha que o Menin está realmente tão empenhado assim em administrar? Não, mas é uma empresa dele, ele tem que resolver. Ué. E vai pegar muito mal para ele, porque se a MRV quebrar, se a MRV ou qualquer outra empresa dele der algum problema financeiro, ele não vai ter problema nenhum de reputação aí no meio do povo e tal. Agora, se o Atlético ele não resolver o problema do Atlético, ele vai ter problema sério. Mas sério. aí o problema não é o Menin. O problema são as pessoas que estão por trás do Menin. São as pessoas, mas sim, é o dono. Mas quem que o dono confiou? No filho dele, Rafael Menin. Ele saiu do Galo. Saiu do Atlético, Tá aí, tá todo mundo. Inclusive tem uma matéria no GE, fugiu aqui o nome dos 2 repórteres, dos 2 jornalistas, melhor dizendo, que buscaram essas informações, porque é um absurdo, que o Menin era uma pessoa que ninguém convivia assim. O Rafael. O Rafael. Tinha aquela convivência legal com ele. Então ele saiu agora, vai dar certo. Ele podia ficar uns anos sem ir lá. Não, aí já não é informação, é opinião. Informação, opinião. Ele saiu porque ele viu que a lambança que eles fizeram com o maior ídolo do Atlético dos últimos anos, que é o Hulk, ia dar merda. Qual a obrigação que o Rafael tem de pegar o celular hoje e olhar o que está acontecendo no Atlético? Nenhuma. Ele não está no Galo mais. Então, a lambança foi feita. Sim. Alguém vai ter que responder por isso. Tchau pra vocês. Se vira com esse problema aí. Mas assim, eu acho que do ponto de vista de contribuição, o Hulk já deu o que tinha que dar também. Carlão. E você sabe que futebol é fácil. Carlão. E o Hulk jogou pra caramba. Concordo, dentro de campo eu concordo. Só que o Hulk ele não é um jogador de futebol, o Hulk é uma marca. Ele precisa ser tratado como uma marca. Mas aí não serve para jogador de futebol, não é? Não. Ele serve para. Mas aí que entra a gestão. Como que você deixa um cara do tamanho do Hulk, com a marca do tamanho do Hulk, sair do jeito que ele está saindo? Não existe isso. Ele saiu bem com o Atlético. Não, a torcida gosta dele. Mas saiu bem porque ele fez um vídeo ontem, não sei se você acompanhou, e ali ele contrapôs tudo. Aquele vídeo ali, ele contrapôs tudo. Por quê? Ele foi um cara a ser julgado de não querer ir para um jogo contra um Flamengo. Eu vi. Mas aí vem o Paulo Brax dar uma entrevista dizendo que o Hulk no sábado
havia começado a conversar, ou melhor, não sabe não, no dia anterior, né? O Hulk ontem começou a conversar, teve início de uma conversa com um clube, e nós entendemos hoje que ele não deveria jogar. Balela! Mas é por causa do 13º. Balela! Se isso aconteceu, foi uma falta de respeito com o profissional. Como que o profissional começa... É porque ele já estava disposto a... Você começou a conversar com uma empresa ontem. Não, eu tenho um grande projeto aqui hoje. Sim. Eu vou te levar para o meu projeto hoje, sendo que você começou a conversar ontem. Claro. Não faz sentido. Não faz sentido. Então ali, para mim, ficou muito bem desenhado. Opinião, tá? Eu levo ele me custa 50 milhões por ano. Você divide isso aí por 12, dá 4 mil e uns quebrados. 4 milhões. Aí tem aqueles encargos que descontam ali 3 milhões o Hulk pegava no Atlético. É isso por mês? Aproximadamente. Então, assim, não está entregando, nós precisamos ficar livre dessa folha. De que forma? Vamos fazer parecer que ele abandonou o barco. E não deu certo isso, eles não conseguiram. E não deu certo, porque ele veio ontem e mostrou para os caras o tamanho dele. Isso eles não conseguiram, não. Ele mostrou o tamanho dele. Para mim, Carlão, eu não sou atleticano, não sou cruzeirense, né? Eu fico muito neutro para mim até fazer uma avaliação melhor sobre isso. E você torce para qual time? Eu sou flamenguista. Mudou? Não. Você não era corintiano? Não, desde 1992. Achava que você era corintiano. 1992. O Flamengo vence a primeira partida 3-1 contra o Botafogo e empata a segunda 2-2 no Maracanã com o gol de falta do Júnior. Eu tenho 3 filhos. Um cruzeirense, um atleticano. Você sabe a história do Corinthians? Você sabe a história do Corinthians? Para mim não chorar, eu virei corintiano por alguns dias. Eu também passei a torcer pro Corinthians. Não corintiano, não virei corintiano, virei um admirador do Corinthians. E eu vou te explicar o porquê. A vida toda a gente capengou lá no interior com o Flamengo e como eu disse no início aqui... Teve uma época que o Flamengo andou... Não, o Flamengo ensaiou para cair. O Flamengo deve uma Série B. Ele ficou devendo uma Série B. O Flamengo montou uma Selemengo que não ganhava de ninguém. De ninguém. Então, assim... E lá no interior só passava jogo do Flamengo. Era uma época que a Globo só pegava Globo do Rio. Eu acho que nem existia outras Globo. Não existia. Era Globo. A Globo, eu acho que eles faziam mudança. Na minha época de criança lá no interior, passava a Globo de São Paulo. Aí depois eles trocaram pela TV Leste. Isso na década de 80. Então eles faziam isso assim, o negócio era pouco democrático. Eu costumo dizer que esse número X aí que o Flamengo tem de torcedores, isso foi induzido muito. Com certeza. Porque era o que tinha. Né? Aí tinha, o Flamengo ainda teve aquela época do Zico, no final da década de 80 ali parando, mas foi um cara, foi um cara que virou referência. Né? Igual a gente estava falando do Hulk, que hoje quem vai ser a referência do Galo daqui para frente, eu não sei. Mas parece. Né? Vai ser difícil, tá? Aí, então, assim, acabou que ali a gente virou flamenguista. Só que, para não ficar mais chateado do que eu fiquei, o Ronaldo Barrigudo me fez o favor de ir jogar no Corinthians. Saiu do Flamengo, onde eu estava treinando, e foi jogar no Corinthians. E jogou até bem com aquele barrigão. Eu era um cara apaixonado pelo futebol do Ronaldo. Eu era fãzaço do Ronaldo. A Bandeirantes, na época que o Ronaldo jogava no Barcelona, a Bandeirantes transmitia jogos do campeonato espanhol. Eu fazia questão, e geralmente os jogos eram por volta de meio-dia ou 1h da tarde. Você assistia sempre? Eu não perdi um jogo do Barcelona por causa do Ronaldo Fenômeno. Eu nunca assisti jogo internacional. Aliás, eu nem gosto muito. Eu gosto de jogo de futebol, eu gosto de assistir. Mas eu não gosto muito nem de futebol internacional, porque eu não acompanho direito. E nem de futebol, campeonato mineiro, campeonato estadual, eu não gosto. Eu gosto de assistir brasileiro, Libertadores, esse tipo de... Então, assim, a gente, por ser neutro nessa situação toda, a gente... E o Neymar, né? Merece ir pra Copa? Qual Neymar? Não, esse que tá ali hoje, só tem esse hoje. O pai dele. A questão não é nem merecer. Se dependesse de mim, se o Neymar for pra Copa, eu não torço pro Brasil. Não, torcer pro Brasil a gente tem que torcer. A questão não é merecer. Não consigo torcer pro Neymar. A questão não é merecer. A questão é a seguinte, que ele tem condições de... O Neymar é um exemplo, um mau exemplo para o jovem brasileiro, para as pessoas. O Neymar é um mau exemplo, como qualquer outro jogador de futebol, mas pode ser um bom ou mau exemplo. Depois daquele dia,
É claro que isso não é um estudo, é só uma observação minha. Depois daquele dia da briga do Atlético com o Cruzeiro aqui no Mineirão, foi no Mineirão? Foi no Mineirão. Na semana seguinte, na escola, teve uma dezena de brigas entre os alunos. Destoou do... Uma coisa puxa a outra, né? Então, jogador de futebol, esse tipo de gente, que está na mídia, que a juventude gosta e tudo, não dá para ser um mau exemplo igual o Neymar é. Isso causa um problema em muitas pessoas. Eu vou levar para dentro do campo de bola. Para dentro do campo de jogo. Para dentro das 4 linhas. Quais foram os 3 últimos maiores ídolos da seleção que nós tivemos na seleção brasileira? Os 3 últimos. Os 2 Ronaldo e o Neymar. O Neymar não. Sim. Os 3 últimos. Os 3 últimos. Neymar não. Os 3 últimos. O Romário, o Ronaldo, os não, 2 Romário. Os 3 últimos. O Romário e os 2 Ronaldo. O Neymar, ele foi se perdendo ao longo. Nunca ganhou uma bola de ouro, nunca ganhou um campeonato. Sim, mas se você pegar os números do Neymar na seleção brasileira, ele tem mais gol do que o Pelé. Mas aí é currículo. Então, assim, foi um cara que foi se transformando. E se depender de mim, não ganha nada, depende da minha torcida. E o que acontece? Você vai entender onde eu quero chegar. Nós tivemos esses 3 ídolos. Os 3 ídolos que eu coloco, na minha opinião: Neymar, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Foram os 3 maiores. E aí eu vou voltar lá na década de 90. Nós tivemos um Romário que ganhou a bola de ouro, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo em 94. Veio para o Brasil e jogou muita bola no Flamengo, no Vasco, no Fluminense. Eu acho que o erro dele foi que ele ficou igual ping-pong. Todo mundo ele estava num time diferente. Mas chegou aqui e voou. Jogou bola. A Copa de 94, a televisão daqui de casa tinha estragado, não tinha como assistir, não. Que sacanagem, perder a final. Não, eu vi a final. Na casa do vizinho aqui, que morava aqui na frente, que infelizmente já faleceu. A história do futebol. Depois do Romário, nós tivemos aí o Adriano Imperador. Foi um cara que ficou fora. Falam, mas quando voltou para o Brasil, ganhou um campeonato brasileiro com o Flamengo, ganhou um campeonato brasileiro com o Corinthians. Chegou aqui e jogou bola. Mostrou o seu valor de atleta. Sua qualidade de atleta. Depois nós tivemos o Ronaldo, barrigudo, pesando 380 quilos, ganhando um Paulista, uma Copa do Brasil, invicto lá no Corinthians. E ele jogou bem no Corinthians, né? Só com aquele barrigão dele. Ganhando sem perder um jogo, tá, gente? Ele não perdeu nenhum jogo, nem na Copa do Brasil e nem no Campeonato Paulista. E cá pra nós, o Campeonato Paulista, alguns não vão gostar, mas opinião, pra mim, é um dos campeonatos estaduais mais fortes do Brasil. O Campeonato Paulista. O Ronaldo chegou lá com a barriga daquele tamanho e ganhou tudo e parou ali. Ganhou e parou. Ronaldinho Gaúcho chegou aqui no Brasil, ganhou uma Libertadores no Atlético e saiu como ídolo do Galo. O Neymar até agora não diz aqui bem no Brasil. Não vai acontecer nada com ele, porque ele é um mau exemplo. Até agora não diz o que veio do futebol. Eu estou esperando. Gostaria muito que ele estivesse com a parte física ok, que fosse um cara que tivesse mentalmente... Está faltando menos de 50 dias para a convocação, tá? Assim, eu não acredito. É dia 18 de maio, né? 18 de maio? 18 de maio. Então, assim, eu não acredito. Não, faltando não acredito. Só que cá para nós, tá? São 26. 16 dias. São 26. São 26 atletas. Cabe o Neymar entre os 26. Cabe o Neymar entre os 26. Qualquer uma melhor. Merece? Não estou dizendo que merece. Não concordo com a colocação dele. Vai alguém do Cruzeiro? Jorge, vai não? Não sei, porque o que acontece? A seleção brasileira tem perdido muitos jogadores nos últimos dias aí. O Estevão não é certeza, não é certo que vai jogar a Copa. Machucou? Está machucado. O Rodrigo do Barcelona, que é um baita jogador, também está fora. E com isso, eu acredito que vai abrir um leque aí para uma possível convocação, quem sabe, do Caio Jorge. No lugar do Neymar, por exemplo, eu prefiro. E eu sou atleticano, você sabe disso. Mas eu tenho um filho cruzeirense, uma filha atleticana e um filho flamenguista. Carlão, pronto, fala aí. Sem corte. E a pedra lá da Rio Madeira? Teve uma campanha política. Nossa, deram uma pedrada no caminhão. Pedrada não,
E aí Não teve, não. muita gente fala assim, quem jogou aquela pedra? Mas não teve pedrada. Não teve pedra. Não. Isso é conversa. Conversa. Entendi. Foi é o jogo político, né? Aquele dia. Eu acho que até uma oportunidade para a gente. Não, né, aquele dia trazer teve realmente uma discussão, né? Teve uma acusação de uma pedrada, Mas quem que foi ela não acusado? aconteceu. Você foi o acusado? De ter jogado a pedra, né? Sim. No entanto, não teve a Ninguém pedrada. achou essa pedra? Não foi jogado, não teve a pedrada assim, isso passou, né? Naquele período curto ali de 2008 a 2009 ficou um problema entre eu e uma determinada pessoa que hoje não existe mais. Eu não vou nem falar o nome, porque as pessoas estão aqui sabem, que vão assistir, muitos não sabem, mas não tem nenhum problema mais. Hoje eu encontro com a pessoa, tenho uma relação tranquila, conversa, ele é amigo do meu sogro, eu até considero ele como meu amigo, eu não tenho nenhum problema mais, porque foi uma disputa política, já faz 20 anos praticamente. Era a época que a política era saudável. Mas não era saudável Não. para ter esse tipo de briga. Se acontecesse Agora, isso não teve, hoje. Não teve. Não, mas e se acontecesse aquilo que falam que Teve aconteceu? discussão, Não, julgamento. se fosse no dia de hoje, a coisa teria sido muito mais grave, você pode ter certeza. Pode ser que sim. Da minha parte, não, porque. Não, sim, eu falo com essa questão de muito ódio no meio político que nós temos. Mas daí eu tenho uma opinião, Emerson. Por isso que eu sou contra a arma de fogo para pessoas civis. Porque, por exemplo, se tem uma arma de fogo no meio, o negócio já começa a ficar complicado. Então, a minha opinião é a seguinte: uma coisa é uma discussão verbal, uma conversa, às vezes até uma briga, mas na mão. Agora, o cara tem uma arma, a coisa começa a ficar complicada. Então, eu sou a favor de que as pessoas não tenham arma. Ontem eu estava num lugar, na casa do meu sogro, aliás, e tinha um cara falando, eu sou a favor. Vou entrar nessa discussão com o cara. Eu fui lá para fazer outra coisa, jogar um truquinho com meus sogros, amigos dele. Então o cara fala que todo mundo tem que ter arma, igual o Bolsonaro fala e tal. E eu olhei assim, fiquei calado, mas a minha opinião é muito clara. Eu tenho uma opinião muito clara. A arma não me serve. Se me servir, ela vai me colocar numa situação problemática, né? Então, às vezes é ser usada de maneira desnecessária. Eu sei, por um caso específico de alguém que precisava de uma arma, porque a casa foi invadida e tal, ele pode salvar a família dele com uma arma, pode. Mas um caso vai salvar a família, ela vai arrumar 200 outros casos, vai ser só problema para a vida de todo mundo e coisa errada que vai acontecer. Concordo. Por isso que, por exemplo, ficou na discussão. Teve aquela acusação de pedrada, mas não teve pedrada. Não teve professor pedrada? Não, aquilo não existiu professor pedrada. não existiu. Eu não lembro exato se foi naquela campanha ou foi uma campanha depois daquela, 4 anos depois. Eu e o seu Eustáquio. Seu Eustáquio, claro. Cabeça branca. Esse, gente fina. Eu tinha um tipo com uma sonorização que a gente fazia a campanha e a gente estava falando para o seu irmão na época. Certo. E eu e o seu Eustáquio tivemos que correr do Pinduca, falecido Pinduca. O Pinduca era bravo. Nós tivemos que correr do Pinduca ali no PTB, mas assim, era uma disputa muito legal, era muito sádica, mas assim, ninguém paga para ver. Mas era perigoso. O que acontece? O Pinduca parou uma caminhonete, uma S10, eu acho que ele tinha, ou uma F250, não lembro. Ele encostou aquela caminhonete em determinado ponto ali, próximo ao Raul Soares, e nós paramos na parte mais alta, de frente para o Pinduca. E ligou o som. Não, ele começava a falar, nós falávamos que era mentira. Você é mentiroso, é mentira sua. Você é isso, você é aquilo. Daí a pouco ele foi lá na porta da caminhonete, abriu, pegou alguma coisa, mas a gente não sabe. Não viu o que era? Não, meu carro estava ligado aí. Do jeito que o carro estava ligado, nós metemos uma marcha ré nele e nós estamos correndo o Pinduca até hoje aí. O Pinduca teve uma vez, tem um episódio na campanha de 94 que a gente fez um comitê numa loja inacabada, que não tinha nem porta nem nada, era o jeito que a gente tinha, que a pessoa emprestou, a Doroteia emprestou para nós aquela loja, onde hoje tem um sacolão. Do lado do Pão do Peixe. Do lado do Pão do Peixe, a loja só tinha a estrutura e a laje em cima, era uma construção. Estava em obras. Em obra. Aí ela emprestou pra gente, o Roberto e ela emprestou pra gente foi lá, deu uma limpeza e tal, e colocou uma mesinha, colocou nossas bandeiras, não tinha quase nada,
E o Pinduca tinha uma loja lá, tem ainda, acho que seja a loja até dele, ainda aquela onde tem uma pizzaria hoje, que eles têm ali. E ele tinha uma loja terminada, ele montou um comitê gigantesco ali do lado, com aquele monte de material, aquele monte de gente que ele tinha, que ele contratava. Mas não serviu isso só para ele. Ele tinha que pegar as duas placas dele e colocar em frente à placa, a porta da nossa loja, da nossa comitê, Deixa eu mas avacalhar com esses a caras 1 aqui. metro de distância. Aí eu lembro, aí eu não vou falar o nome do moço, que o moço está aí por aí, ainda é um amigo nosso. Aí ele me ligou.